permanecer com a lamparina acesa, permanecer com esta fagulha divina atenta e permanente na sua jornada. O quanto às vezes campos assediadores vão sendo colocados para você desistir de tudo isso. Parece que este encontro com a espiritualidade vai dificultando ainda mais, quando na realidade vai fazendo com que você possibilite um novo nascimento, um campo regenerador, um campo equilibrador, um campo libertatório, uma espiritualidade não cobradora, mas orientadora. E talvez isso pode causar um aperto no peito, uma decisão ainda maior de coragem para seguir, porque talvez os campos coercitivos, os campos que afirmem que se você não fizer isso, logo a sua vida vai dar para trás. Se você não fizer isso, os caminhos todos vão ser fechados. Caríssimos, o planeta não consegue mais sustentar essas falas, esses comportamentos. E aos poucos o novelo vai sendo desenrolado e você vai percebendo aquilo que confortavelmente vai sendo o seu caminho, e que dentro deste conforto não significa que não existam provações, que não existam atos que você precise aplicar a sua coragem, a sua força, mas a lembrança imediata de que você não está sozinho, de que você não está sozinha, que existe uma guiança, existe um arcabouço espiritual acreditado em literaturas já sabidas, já lidas, e assim como companhias iluminadas que guiam desde o seu despertar até o seu adormecer. Em todos os atos em que você cruza, existem livramentos diários, que vai cortando, que vai seccionando formas, pensamentos negativas lançadas para você. E então, nesta última semana, nestes últimos dias, participei de um evangelho fazendo as minhas visitas cotidianas. E então uma das perguntas foi: Pai Damião, o que seria o céu e o que seria o inferno? Temerosos somos a tudo isso e rogados no caminho para os céus e temerosos de cairmos no inferno. E então, diante desta fala, deste evangelho no lar, diante das literaturas, das provocações que assim então eram lançadas, aqui vamos fazer uma reflexão breve sobre essa temática que passaríamos vários dias sem esgotar o educandário do que vocês entendem como o céu e do que vocês entendem como inferno. Primeiramente, caríssimos, o quanto vocês foram condicionados a pensar em céu como algo colocado como um jardim, um paraíso, algo muito benéfico e como um caminho imediato a todas as almas lançadas e obedientes aos dogmas, congelados diante de uma seara de lógica, de um ponto de vista do que seria o próprio Deus e todos os desígnios colocados para os seus filhos, creditados na residência do planeta Terra. E assim também abrindo o campo de que o inferno seria um campo creditado somente a anjos caídos, liderado pelo anjo caído, assim Lúcifer, o demônio, ou como outras literaturas venham trazer essas nomenclaturas associadas ao inferno, com tridentes, com chifres, um campo mais da crosta terrestre, quente, com labaredas de fogo, assim creditadas a arder as almas perdidas, lançadas em pecados, lançadas em desobediência aos dogmas congelados de um ponto de vista. Caríssimos, por conta desta compreensão de inferno,
quantas e quantas pessoas foram lançadas nas labaredas das fogueiras inquisitoriais? Quantas e quantas pessoas residentes do planeta Terra, ainda neste campo contemporâneo em que vocês vivenciam, e ao mesmo tempo, no ponto de vista espiritual, vocês ainda estão em passos muito lentos, precisando cada vez mais ampliar a percepção mediúnica e consciencial, para que vocês observem que as fogueiras continuam acesas até os dias atuais, na cronologia de vocês. As perseguições, os preconceitos, as discriminações, tantas e tantas pessoas são colocadas imediatamente em fogueiras acesas por não concordarem ou seguir em campos religiosos, em dogmas assim acreditados por um grupamento mínimo de pessoas. E assim, caríssimos, como se Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, tivesse escrito em algum lugar qual seria o verdadeiro caminho para a salvação. E assim pego este mecanismo de nomenclatura de salvação, pois é muito ainda utilizado em um campo coercitivo. Você deve agir e fazer dessa forma, porque existe uma força cósmica acima de você, olhando, observando e fiscalizando cada atitude e cada pensamento. E caso você assim não faça, diante deste ponto de vista acreditado, você cairá nas labaredas do inferno e logo você precisará da salvação, agindo e abrindo um caminho e mecanismo muito perigoso dos salvadores espirituais, dos gurus espirituais manifestados neste planeta, como os redentores, as redentoras da salvação das almas de tantas e tantas pessoas, assim acreditadas a arderem nas labaredas do inferno. Caríssimos, quando foi colocado o campo de céu e inferno, esta dualidade, essas polaridades, foi colocado de maneira metafórica. E assim a humanidade foi manifestando como algo mais concretizado e humanizando a estruturação do que vocês entendem como céu e inferno. Em verdade que vocês vivenciam o céu e o inferno diariamente, em pensamentos de baixa frequência energética, em comportamentos que você baixa a sua frequência, logo você está vivenciando o inferno. Você não precisa estar no inferno, você vai manifestando o que você acredita como inferno no seu dia a dia, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nos seus comportamentos. E assim como você pode vivenciar o céu, equilibrando a sua ressonância de sabedoria, reequilibrando cada vez mais a sua frequência, elevando o seu campo para se associar cada vez mais com espíritos que assim rogam e te guiam lado a lado, dentro de uma seara equilibradora, de campos de experimentações e experienciações aqui no planeta Terra, sem qualquer tipo de julgamento, mas sim com acolhimento. Jesus, quando então colocado em um balizamento diante dos seus poderes proféticos e também do seu poder colocado como um filho de Deus, quando ele lança, escrevendo na areia, alguns nomes, e assim nomes, creditando não só os pecados daqueles que estavam ali, observando e quase que apedrejando historicamente e metaforicamente a adúltera, e assim Jesus vai escrevendo vários fatos da vida de várias pessoas que estavam ali. Trapaças, roubos, traições e tantos outros campos que estavam sendo colocados ali. E então Jesus quis mostrar mais ainda que ninguém teria a competência para jogar a pedra em quem quer que seja, lançar a pedra, queria mostrar que todos possuem um inferno dentro de si. Possuem alguns movimentos infernais dentro do seu comportamento e dentro dos entorpecimentos da matéria,
alguns veículos que distanciam de uma sabedoria divina, mas que ao mesmo tempo, entre luz e sombras, todos também possuem uma iluminação, a fagulha divina dentro de si, e imediatamente pode ser validado em uma proporção maior sobre toda essa atmosfera mais equilibradora, mais dinâmica dentro do crescimento espiritual. E assim, Jesus ali naquela experiência coloca que as asas, elas são equilibradas entre asas de morcegos e asas de anjos. Quem se prostra afirmando que só possui asas de anjos está no inferno. Quem se prostra dizendo que somente tem asas de morcego, assim também está no inferno. E assim quem admite para si que possui metade das suas asas de anjo, metade das suas asas de morcego, estaria no caminho do céu. Consequentemente, dentro de um caminho do meio, de um caminho do equilíbrio, de um caminho em que você admite que dentro da sua experiência humana, você vivencia a dualidade diariamente. E que o estado de prece, o estado de atenção, o estado da permanência da vigília fará com que você trilhe a sua jornada e possa caminhar por meio do labirinto. Assim como no campo literário e metafórico da mitologia grega, assim colocam o Minotauro, colocado em um labirinto, sendo um campo infernal na vida daqueles seres que estavam aprisionados no labirinto. O labirinto seria o destino, a vida de todos os seres habitantes no planeta Terra. E então o Minotauro estava ali para mostrar que, não só de luz, os seres em experiência humana possuem e jamais podem acreditar esta ilusão de que estar neste planeta Terra, somente para experienciar o campo iluminativo, pois as provações também vêm de campos obsessivos. Bem-aventurados sejam todos os seres, todas as pessoas que se observam diariamente, inclusive auto-percebendo quando está iniciando um campo de auto-obsessão. Quando se está nas portas de entrada do inferno de si e, consequentemente, mostrando um desequilíbrio imediato comportamental dos atos, palavras e comportamentos imediatos, e então da porta logo roga por meio das orações, elevando o seu padrão vibratório e chegando a um patamar similar a uma nomenclatura como o céu. Então, de forma metafórica, a humanidade foi lançada para olhar para cima e enxergar o céu. Olhar para baixo, entendendo que o inferno estaria debaixo dos pés. Então, caríssimos, acredito que, diante dessa dinâmica metafórica, é muito importante o amadurecimento, a expansão da sua consciência, para que você observe que, dentro de uma edificação metaforicamente colocada por Dante, ele coloca um ponto de equilíbrio como um purgatório. Então, acredito que, dentro de uma visão espiritual, o purgatório já seria o planeta Terra. Um planeta de provas e expiações, um campo para purgação das almas que por coragem decidiram encarnar aqui, rogando para que houvesse um despertar da sonolência das suas memórias pretéritas e, consequentemente, com o colapso dessas memórias adormecidas, pudessem edificar por boas ações uma seara edificadora e equilibradora dos karmas, ressignificando ainda mais nos dharmas, nos propósitos e caminhos a serem disponibilizados e abertos para a alma. Então, caríssimos, observai que depois desse portal 77, desta última segunda-feira que vocês, no calendário interno do planeta de vocês, vivenciaram, esta certeza ou esta sensação confortável de se sentir em casa,
fica mais frequente e mais presente em você. Quando você faz uma oração espontânea, quando você sente os guias e mentores espirituais, nos seus ritos simples diários, é como se você estivesse em casa. Quando você está em seu rito das suas orações, nas suas liturgias, é como se você estivesse em casa. Porque estar em casa é observar que, dentro da dinamicidade universal, o céu e o inferno estão transitando por você e cabe a você, neste caminho do seu livre arbítrio, cada vez mais aplicar a sabedoria já sabida e, consequentemente, ir observando de forma atenta, de forma verdadeira, cada caminho da jornada escolhida voluntariamente e de forma libertatória em você. Não é mais ninguém dizendo qual o melhor caminho, direita ou esquerda, para cima, para baixo. Não também mais ainda trazendo a maçã lançada por Eva para Adão, como se o problema estivesse tão somente na maçã. E ainda mais neutralizando o campo de uma mulher condenada a ter filhos condenados e assim, consequentemente, vem todo um campo atmosférico de pragas aos filhos que nascem pelos pecados originais. Caríssimos, realmente vocês acreditam em campos metafóricos desta ordem e vocês se sentem purgadores da dor e do pecado que vocês muitas vezes nem sabem qual foi o pecado, qual foi o crime que vocês estão sendo condenados desde o ato de que vocês nasceram? Caríssimos, vocês nasceram do amor. Vocês são almas que estão aqui para o colapso do karma para o dharma, de uma maneira muito amorosa e creditada pelo abraço de toda a corte espiritual que está envolvendo você. E você acredita mesmo que se você fosse um condenado, você teria essa ajuda, esse amparo, esta força da oração e ter o balizamento da manifestação de tudo aquilo que você roga, pede, manifestada na sua vida, nos meios e na medida necessária e oportuna? Caríssimos, se vocês fossem esses condenados, vocês estariam em um planeta de escravização, vocês estariam vivenciando no planeta Plutão, por exemplo, um planeta de cárcere, um planeta aprisionador, um planeta de purgação somente e não de provações, pois as provações elevam, edificam a alma cada vez mais, para que haja uma regeneração de um campo de alma. Então, caríssimos, a culpa que talvez foram creditadas, essas culpas que foram creditadas por sua culpa, por sua tão somente culpa, caríssimos, de que culpa é que nós estamos falando? A culpa de que Jesus foi lançado à morte. Metaforicamente, assim que vocês sabem que Jesus foi arrebatado em corpo e em espírito, a crucificação por sua culpa, caríssimos. Observai que o céu e o inferno caminham juntos e que vocês, cada vez mais que vão se aprisionando a estas culpas, vocês vão perdendo a oportunidade de serem almas livres, de serem almas felizes, de edificar os mundos felizes nas suas atitudes atuais regeneradoras. E isso não quer dizer que a humanidade deva seguir em uma desordem, em uma libertinagem, porque existe uma diferença da liberdade da alma para a libertinagem da alma. A liberdade da alma é justamente isso que eu estou dizendo, de você ir neutralizando por meio do estudo, do conhecimento que liberta. Quanto mais você estuda,
quanto mais você edifica a sua caminhada, percebendo o que realmente faz sentido para você. O que realmente faz sentido para você. Será que a espiritualidade colocaria alguém da sua família ou colocaria você de uma forma muito adoecedora para que você pudesse ter uma iluminação celestial? Caríssimos, uma coisa é a doença do corpo físico por meio de escolhas. Outra coisa são os testes e provações da espiritualidade, caríssimos. Se você acredita que a espiritualidade vai colocar o seu corpo em adoecimento para te levar a algum lugar, estamos falando de um Deus diferente do que aquilo eu manifesto. O Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência jamais coloca quem quer que seja em um sofrimento proposital que não seja diante de uma reverberação da consequência do próprio livre-arbítrio. Mas se você acreditar que existe um Deus que diz que alguns devem sofrer e outros devem ficar felizes, assim estamos falando de uma forma consciencial, de uma força criativa, inteligente, distoante, diferente. Estamos falando de inferno, estamos falando de algo muito adoecedor. Se você roga e prostra dentro da sua percepção e vai construindo o seu caminho de uma maneira inteligente, caríssimos, você vai usando o seu senso crítico e observando que as forças naturais são forças naturais mesmo antes da chegada dos seres em experiência humana, que só chegaram no planeta há cerca de 35, 39 mil anos. E o planeta já existe há cerca de 6 bilhões de anos. Caríssimos, vocês são muito recentes, espécies vivas, recentes. Antes de vocês, outras espécies vivas já habitavam aqui. E então, o ser em experiência humana, dentro do acreditar no céu e no inferno, vai se colocando como infernais na vida de uns, celestiais na vida de outros, entendendo como se fossem o centro de todo o universo, de todo o cosmos, como se vocês fossem a espécie viva principal do planeta Terra. Caríssimos, vocês não vivem sem as abelhas, por exemplo. As abelhas são responsáveis pela polinização e são responsáveis pelo grande arcabouço de plantas e árvores que possuem neste planeta. Por incrível que possa parecer às pessoas que até então não sabiam. E assim, caríssimos, os demais seres, outros seres, plantas, seres da fauna, assim também estão em créditos e direitos aqui no planeta Terra. E que vocês, dentro de um ciclo natural de sobrevivência, vocês precisam da natureza. Se a natureza extinguir, logo vocês também extinguem. As águas, os solos, a temperatura planetária. O corpo de vocês não aguenta temperaturas superiores a 55, 60 graus. E assim o planeta de vocês está evoluindo cada vez mais para as elevações de temperaturas. O corpo de vocês não suportam temperaturas abaixo de uma forma muito negativa, enquanto outros seres, sim, conseguem perfeitamente esta adaptação e esta sobrevivência. Então, caríssimos, não estamos falando de uma nova era do gelo para a destruição dos seres humanos. Estamos trazendo aqui, nesta reflexão entre o céu e o inferno, do que vocês verdadeiramente estão fazendo com o tempo de vocês, com as escolhas. Talvez pareça fácil escolher a caminhada mais próxima ao céu, mas aquele que se coloca em um excesso de autoconfiança está no inferno. Aquele que se acha o detentor de toda a verdade e créditos espirituais está no inferno.
Pois o caminho do meio é o caminho do equilíbrio, o caminho de perceber que você pode transitar em diversos vales, mas o seu estado de prece será a sua bússola para que você possa atravessar tantas e tantas provações que sejam colocadas na sua caminhada. E quanto mais você vai se equilibrando dentro de uma percepção superior, semelhantes atraem semelhantes. Você atrai uma atmosfera espiritual similar àquilo que você está se comportando, agindo, realizando na sua forma de escolhas. Porque o tempo, ele é feito de escolhas. Perder tempo significa escolhas equivocadas. Quem perde tempo comete equívocos nas suas escolhas, mas não por isso não são possíveis de ressignificar as caminhadas quantas vezes sejam necessárias. Enquanto existir a permanência na vida encarnatória, vocês podem se transformar quantas vezes ainda forem, aproveitando o tempo desta oportunidade encarnatória. Então, caríssimos, que vocês possam observar o que é o inferno na vida de vocês, o que é o céu na vida de vocês, e aplicar o antídoto do equilíbrio na jornada, prestando atenção no que você está perdendo tempo na sua jornada. E aquilo que você está perdendo tempo, logo você está mais na polaridade do inferno. Aquilo que você está edificando o seu tempo, você está se aproximando mais da polaridade do céu. Utilizando ainda esse campo metafórico do céu como sendo o bom e o inferno como sendo o mal. E assim, caríssimos, vocês dentro desta percepção, vocês vão edificando cada vez mais um comportamento leve, fluido e tranquilo. Porque não é a substância, é a essência. Não é só o corpo, é o espírito. O espírito é a morada imediata e garantida que cada um possui. Não é somente o espírito, mas sim a consciência, que está além do espírito. E assim, que está além da matéria, da substância. Quando vocês se enxergam desta forma, vocês se percebem cada vez mais para que você serve a vida. De qual forma você está servindo a vida? Na robotização de acordar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro e assim sucessivamente, caríssimos. Servir a vida vai muito além do que somente as distrações materiais. Isso são distrações da matéria. Servir a vida do que aquilo preenche o seu corpo, o seu espírito. As boas relações que você possui com alguns familiares, as boas relações que você possui com amigos, laços que vão sendo empreendidos de outras e outras e outras. O ato de você contemplar a natureza, o ato de você estar em paz consigo, a paz interior. Isso vai acreditando cada vez mais este creditar de tempo na sua jornada de espírito. E tudo isso vai seguir contigo com o seu espírito. Assim seja, não é? Assim seja. Graças a Deus.